Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 1º de janeiro de 2023, é dia 8 de Tevet, 5.783. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Hoje estamos iniciando a nova Parashá, Vayeri, que significa e ele viveu, falando com referência a Yaakov, né, os dias de sua vida. E nós vamos ver aí durante essa semana, de fato, todo esse histórico, né? Yaakov, nós vamos ver aí o final da era patriarcal, onde teremos o falecimento de Yaakov, e em seguida nós teremos também no final da nossa Parashá, nós teremos aí o falecimento de Iosif. Então, por isso, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala que essa Parashá, ela vem nos mostrar o fim da era patriarcal, né? Então, Abraham, Isaac e Yaakov, né? Então, com a morte de Yaakov, nós vamos ter aí o encerramento da era patriarcal, ok? A nossa prece de hoje para o Brasil, o povo brasileiro, está no Salmo 34. O Salmo 34, que Davi compôs, ele compôs num momento muito difícil da sua vida. Era um momento que a perseguição sobre ele estava muito intensa e ele sentiu de fato, né, a sua vida em perigo. Então, em vez dele ficar se lamuriando, choramingando, ele simplesmente buscou a presença divina e compôs esse belo, maravilhoso e profundo Salmo 34, né, em louvor a Hashem, e elevando a ele realmente toda a sua confiança e toda a sua esperança. Então, diante de qualquer situação que nós possamos estar enfrentando, o Salmo 34 é uma ótima opção para você buscar a presença divina, clamar a ele realmente por proteção, livramento, salvação, né? Que somente de Deus nós podemos obter estas questões, né? Então, o Salmo 34, nesta prece, né, para com o nosso Brasil, o nosso povo brasileiro, então essa prece diz assim: Bendirei ao Eterno por todo o tempo em que minha boca estará sempre o seu louvor. No Eterno se glorificará minha alma. Ouçam isto os humildes e se alegrem. Engrandecei comigo ao Eterno, e a uma só voz exaltemos juntos o seu nome. Busquei o Eterno, e ele me respondeu, e de todos os meus medos me livrou. Os que a ele se voltam são iluminados por sua luz, e seus semblantes jamais se cobrem de vergonha. Quando clama o pobre, o Eterno ouve e o livra de todas as suas atribulações. Acampa o anjo do Eterno ao redor dos que o temem e lhes traz salvação. Considerai e vede quão bom é o Eterno. Bem-aventurado é o que nele confia. Que temam ao Eterno seus consagrados e nada lhes hás de faltar. Podem os leões sofrer a fome, mas para os que buscam ao Eterno, nada faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, ensinar-vos-ei o temor ao Eterno. Quem é o homem que ama a vida e deseja longos dias para aproveitá-lo em felicidade? Aquele que guarda do mal a sua língua e cujos lábios não pronunciam falsidades, que se desvia do mal e pratica o bem, busca a paz e segue o seu caminho. O Eterno tem seus olhos fixos nos justos, seus ouvidos estão atentos a seu clamor. Desvia o Eterno sua face dos malfeitores, para da terra erradicar a sua lembrança. Clamam ao Eterno os justos, ele os escuta e livra-os de todas as suas atribulações. O Eterno apoia aos alquebrados de coração e salva os de espírito contrito.
Numerosas são as aflições dos justos, mas ele os livra de todas elas. Preserva todo o seu ser, nem sequer um osso é quebrado. A própria maldade destruirá o ímpio, e por seu ódio ao justo lhe advirá condenação. Resgata o Eterno a alma de seus servos, e os que nele buscam refúgio jamais perecerão. Que esta palavra seja de fato uma bênção para os pobres. Aqui quando fala que Deus ouve os pobres, é no sentido, não o pobre no sentido apenas, no sentido material, financeiro, mas principalmente o pobre no sentido espiritual, que simboliza aquele que é humilde, que reconhece que sem Deus ele é nada. É o pobre no sentido de que ele reconhece que diante de Deus ele é um pobre e miserável. Só ele é Deus. E nesse sentido, está falando sobre uma questão de posição de humildade, simplicidade diante de Deus, reconhecendo que eu dependo completamente de Deus para qualquer questão. Então, por isso que fala nesse sentido. Então, por isso, o rei David, nesse salmo, ele faz exatamente a comparação para que nós não esqueçamos aqueles que realmente se lançam à presença divina e com verdadeira intenção do coração eleva a Deus a sua prece, o seu clamor, né? O seu pedido, o seu socorro, o pedido de ajuda, de socorro, e aquele que realmente age com impiedade, perversidade. Os justos, ele realmente tem a proteção divina e nenhum dos seus ossos é quebrado. Enquanto que o ímpio, né, ele é destruído não por Deus, ele é destruído pela sua própria maldade. A própria maldade do perverso o destruirá. Ele vai sucumbir diante da sua própria iniquidade. Por isso, né, resgata o Eterno a alma dos seus servos. Os que nele buscam refúgio jamais perecerão. São devida. Então, por isso, nada de pavor, medo ou coisa semelhante. Confiança em Deus, né? É exatamente a nossa base para, de novo, o sinal. Então, voltou o sinal, ok? O sinal vai e volta, né? Hoje está um sucesso. O tempo de chuva na região está forte, né? Então, vai e vem. Estamos de volta. É um papá. Já voltamos. Então, amados, nós temos aí o início da nossa última paraxá, a última porção do livro de Gênesis, Bereshit. Então, essa semana, pela graça bendita de Hashem, nós vamos concluir o livro de Gênesis, o livro de Bereshit, né? Nós temos aí, né, no finalmente, né, da nossa paraxá de ontem, né, nós encerramos a paraxá e nessa paraxá Vaigash, né, e se aproximou. Agora nós vamos para Vairi, que estamos iniciando hoje, e ele viveu. Então nós vimos aí nessa paraxá anterior em que definitivamente todos os filhos de Yaakov se reúnem em paz harmoniosa, né? E agora na paraxá dessa semana nós temos Vairi, e ele viveu, que fala a respeito dos últimos anos de vida de Yaakov, né? Então, Rashi, né, ele nos comenta sobre a questão de quando o povo se instalou em Goshen, né, que nós vimos na paraxá da semana passada, nos traz esse comentário do Midrash, nos relatando que a terra os agarrou, a terra os possuiu.
É interessante observarmos esse detalhe porque Rashi, no seu sentido de nível literal para explicar a questão deles terem ido para a terra de Goshen, o povo judeu, ele prosperou no exílio. Então o povo judeu foi muito próspero no exílio aqui egípcio, ok? O Midrash, porém, ele oferece para nós uma explicação que nos traz assim uma reflexão mais profunda, né? Tanto no nível para os Bnei Israel como para os Bnei Noach, ou seja, tanto para os filhos de Israel, o povo judeu literalmente falando, e os filhos de Noach, os filhos de Noé, mesmo entre as nações, é uma reflexão importante nós temos pela frente. Então, dentro dessa reflexão do Midrash, os nossos sábios dizem que o povo judeu aparentava superficialmente estar prosperando no exílio, mas, na verdade, a sua própria presença em uma terra não judaica estava agarrando-os para longe dos valores judaicos. O que o Midrash quer dizer aqui é que, aparentemente, o povo judeu estava prosperando materialmente, financeiramente, mas, na realidade, a terra de Goshen, que representa o exílio, ou seja, toda a saída do judeu fora da terra prometida é um exílio. Aí você vai falar, pô, mas hoje todo mundo está vivendo numa boa, numa harmonia, tranquilidade, parada. Mas é um exílio. Enquanto houver um judeu fora da terra prometida, é um exílio. Não tem para onde correr. E aqui o Midrash está dizendo exatamente isso. Mesmo que o judeu prospere fora de Eretz Israel, na realidade a terra os agarrou. A terra os sugou. E é o que aconteceu nos tempos de Yosef, no Egito, com a prosperidade que o povo teve, que nós vamos ver aqui dentro dessa sequência, né? E a realidade do que está acontecendo até na atualidade. O povo judeu fora da terra de Israel tem sido próspero materialmente, financeiramente. E o Midrash fala que realmente a terra, ou seja, o exílio, tem sugado o povo judeu, mesmo com a sua prosperidade, mesmo com a financeira e materialmente falando. Mas a terra o sugou no sentido de que está puxando-os fora, para longe dos seus valores judaicos. Tanto é que muitos judeus foram e estão sendo assimilados pelas nações, estão abandonando os seus valores judaicos e estão se misturando entre as nações. A própria história comprova isso. Veja bem, o nosso povo brasileiro. Por exemplo, o nosso povo brasileiro, na sua grande massa, tem a sua ascendência judaica. Por que tem um monte de brasileiro aí que está buscando a sua... eu estou buscando a minha ascendência judaica. Eu quero ter o reconhecimento que eu sou judeu, que eu sou filho de judeu, sou filho de judia, que não sei o que lá. Por quê? Porque a nossa ascendência brasileira, na sua maior parte, ela tem uma ascendência judaica. É só você pegar um brasileiro e ver aí questão de usos e costumes que os seus pais, os seus avós, os seus bisavós tiveram, e você vai ver os costumes judaicos, certo? E dentro dessa realidade, o que aconteceu? Foram sugados pela terra, foram sugados e levados longe dos seus valores judaicos, e por isso a maior parte também perdeu a sua identidade judaica, que é muito difícil hoje para um brasileiro, né, ele provar a sua ascendência judaica, que ele é filho de uma mãe judia, que a sua mãe judia é filha da mãe dela judia, assim sucessivamente. Porque só há duas formas
do reconhecimento judaico, nascer de uma mãe judia ou conversão, entendeu? Então, fica muito difícil hoje para um brasileiro provar a sua ascendência judaica, devido a essa perda da identidade dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, etc. e tal, entendeu? Então, aqui dentro desse ensinamento racídico, né, está nos falando exatamente isso que aconteceu nos dias de Iosif, né, logo após a morte de Yaakov e Iosif, né, a geração que veio na sequência, ela foi absorvida, a terra conseguiu absorvê-los, absorver aquela geração, e os judeus daquela geração, posterior a Yaakov e a Iosif, né, se assimilaram, e aí começou o domínio egípcio e a escravidão se tornou algo tranquilo, né? Então a solução, qual é a solução para isso? A solução para isso, segundo os nossos mestres do Hassidismo, é o estudo da Torá. O estudo da Torá é a solução para essa realidade. Que realidade? Não ser sugado pela terra. Significa não ser assimilado pela terra onde está. Então, em qualquer lugar do universo onde o judeu está, entre as nações, o estudo da Torá é a essência para que ele não seja assimilado pelas nações, pelos povos pagãos, e assim sucessivamente. Para os Benei Noah, que estão aí ressurgindo, por assim dizer, de entre as nações como filhos de Noé, andando ombro a ombro com o irmão judeu, né? A solução também é a mesma. É o estudo da Torá e as 7 leis de Noah, para não ser assimilado pela paganismo, idolatria, libertinagem das nações. Mas como não judeus, como Benei Noah, nós temos uma tarefa a cumprir, uma missão a cumprir entre as nações, entre os não judeus, para darmos continuidade ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, assim, nós vemos que enquanto o povo judeu em si estiver imerso na Torá, então o exílio físico, ele não começaria, né? Então nós temos essa aplicação dentro dessa realidade em que nós vamos para o encerramento de Bereshit, né, de Gênesis, dentro dessa realidade aqui. Enquanto o povo judeu no Egito estava imerso na Torá, nos estudos da Torá, não puderam ser assimilados. O exílio não começou, porque eles estavam imersos, de fato, na Torá. Mas depois que nós vamos ver na continuidade, né, no encerramento de Bereshit, no começo do próximo livro, que é Shemot e Êxodo, nós vamos ver exatamente essa realidade. Que depois que passa a fase patriarcal, com Yaakov e a sua morte, e Iosif, que automaticamente permaneceu ali na liderança do povo judeu no Egito, também tem o seu passamento, e aí então o povo que estava imerso na Torá começa a deixar a Torá mais de lado, os estudos mais de lado, e começa então a sair, né? Que Goshen ficava mais ao norte do Egito. Então eles começaram a abandonar a sua terra de Goshen e começaram a ir mais para o centro do Egito. Começaram então a ir mais para o centro da idolatria, da perversidade, da libertinagem do Egito. E aí começaram a ser sugados pela terra. Por quê? Porque abandonaram o seu escudo, a sua proteção, o estudo da Torá, ok? Então, amados, é importante nós vermos no exemplo do nosso irmão mais velho, o povo judeu, os exemplos daquilo que nós não podemos seguir e aquilo que nós devemos seguir, para que nós não sejamos aí assimilados entre as nações, porque nós estamos entre as nações. Então, na realidade, nós vamos ver, principalmente depois que nós iniciarmos aí os estudos em Shemot, Êxodo,
né? Nós vamos ver aí com mais detalhe a questão do sistema. O sistema, amados, ele é bruto. O sistema, ele não tem um pingo de piedade. Ele não tem piedade nenhuma, nenhuma. O sistema é violento, ele é cruel. Não adianta você querer passar um paninho no sistema que é que nem uma serpente. Você dá uma acariciada agora e logo em seguida ele te pica. A serpente pica e você está em sérios apuros. Então o sistema é de fato violento e cruel. E a nossa proteção está em Deus através realmente do estudo da Torá, das 7 leis de Noé, suas ramificações, é o nosso escudo, é a nossa proteção. Então, ao estudarmos e estarmos aplicando no nosso dia a dia as mitzvot, nós temos a proteção divina. Ou seja, nós não seremos assimilados espiritualmente. Nós não seremos escravos de nada e de ninguém, ok? Então, a nossa paraxá Vayeri, e ele viveu, né? Está, na realidade, vem muito próximo à própria paraxá de Hayê Sará, né? A vida de Sará, que é exatamente o que? A vida de Sara diz o tema da paraxá, mas ela começa falando da morte de Sara, né? E a mesma coisa que nós temos na nossa paraxá Vayeri, e ele viveu, né? Então, capítulo 47, verso 28, que inicia a nossa paraxá, fala bem claro, né, sobre a questão de Jacob viveu na terra do Egito por 17 anos, né? E o total dos anos fez com que os seus anos fossem de 147 anos, né? Então, viveu, já está falando o próprio nome, né? Está falando no sentido passado, né? Então, quer dizer, passou, passamento, né? E dentro desse aspecto também, Hayê Sara, e a vida de Sara foi, né? Então, mostra para nós uma realidade, né? Hayê Sará, a vida de Sara, Sara continua viva, ela não morreu, apenas o seu corpo teve um ocultamento. E nós vamos ver aqui que Jacob, na realidade, ele não morreu, apenas o seu corpo que teve um ocultamento, né? Mas Jacob está muito bem vivo, graças a Deus, ok? Assim como outros de Sadiquim, outros justos da nossa história bíblica, ok? Então, a Torá, aliás, os nossos mestres, eles lançam a seguinte pergunta, né? O que é a vida? É algo que você precisa perguntar para você mesmo. O que é a vida? Então, a resposta que nós temos aqui é: vocês que estão ligados a Deus, seu Deus, estão todos vivos hoje. Essa é uma palavra que nós encontramos lá em Deuteronômio, Devarim 4:4. Então, quando nós temos essa passagem aqui, onde Moshe está falando ao povo judeu no Monte Sinai, está dizendo aqui, ó, vocês quem? Vocês que estão ligados a Deus, ok? Então, já deu a conexão. Vocês que estão ligados a Deus. Quem é Deus? Seu Deus. Então, ele vem frisando exatamente Deus, o seu Deus. Ou seja, é o Deus dos judeus, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Então, vem deixar bem claro, bem fixo essa realidade, né? Estão todos vivos hoje. Ou seja, vocês que estão ligados a Deus estão vivos hoje. Se vocês deixarem de se ligar a Deus, vocês estão mortos. Enquanto vocês estiverem ligados a Deus, vocês estão vivos, mesmo além da vida, ou além da morte, como você queira, não tem problema. Isso significa que, enquanto mantermos a nossa conexão, ligação com Deus, através de quê? Estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noé e as suas ramificações, e a obediência aos seus mandamentos. Estamos ligados em Deus. Mesmo no momento que ocorre a morte, você está vivo.
vós estáis vivo hoje. Por isso, nos fala que a continuidade do estudo da Torá diariamente nos dá essa conexão com Deus e nos dá esse poder de estarmos vivos. Ok? É claro que para um judeu estar inerentemente conectado a Deus, mas para que essa conexão seja visível e aparente dentro do mundo, Deus envia aos judeus testes, desafios em seu serviço divino. Quando essas barreiras são superadas, nós então temos a prova de que a ligação entre um judeu e Deus é indissolúvel. Lembrando que dentro dessa visão é o exemplo o qual nós, Beneinor, temos que seguir, precisamos seguir, para mantermos o quê? O mesmo nível espiritual, a mesma conexão e estarmos vivos hoje com Deus. Entendeu? Então, dentro desse aspecto aí, os nossos desafios e testes diariamente é uma realidade dentro do aspecto do quê? Do nosso serviço divino. Por isso que Jacob, quando teve a aprovação divina para descer ao Egito, a primeira atitude que Jacob tomou foi qual? Mandou Yehudá à frente para preparar um Beit Hamidrash, uma casa de estudo. Esta é a essência. Enquanto nós tivermos a nossa casa pessoal, em nosso interior, um Beit Hamidrash, uma casa de estudos, nós estamos em conexão com Deus. Mantemos isso na família, mantemos a família em conexão com Deus. Mantemos isso nas nossas comunidades Beneinor, pelo Brasil afora, mantemos a nossa comunidade, as nossas comunidades em conexão com Deus. Então, todos vós que estáis vivos hoje, por quê? Porque estáis em comunhão, conexão com Deus do seu serviço diário. Então, nós só sabemos que uma pessoa está realmente viva quando ela está a ponto de falecer. Pois somente então fica evidente que todas as provações e tribulações da vida pretendiam realçar e expressar o vínculo poderoso do judeu com a Torá e os seus mandamentos. Né? Então, nesse exemplo aqui, em que nós vamos ver as preparações para a morte de Iacove, né? Então nós vamos perceber que realmente Iacove está vivo, né? Por quê? Porque toda a sua casa manteve-se em conexão com Deus. Então Iacove não morreu, porque o seu legado está vivo. Permanece vivo a conexão do seu povo, dos seus filhos com Deus. Então, por isso, Iaco vive. Ok? Dentro desse sentido, nós podemos, então, finalmente, né, testemunharmos que Iaco, de fato, está vivo, porque ele viveu e vive, porque o seu legado não morreu. O seu legado não morreu com ele. O seu legado permaneceu vivo. Então, somente o corpo volta ao seu pó, à sua terra. Mas Iacove permanece vivo, porque o povo judeu, através de todos os milênios, preservou a Torá, preservou o legado de Iacove, o legado dos patriarcas, preservou a sua conexão com Deus. Então, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer sobre a questão: aqueles que eu vou deixar vão continuar este legado? Segundo o Talmud, da mesma maneira que seus descendentes estão vivos,
ele também está vivo, segundo Ta'anit 5a. Então, o Talmud Ta'anit 5a deixou registrada essa realidade. Ou seja, se os descendentes de Yaakov mantêm vivo o legado da Torá e os seus mandamentos, então Yaakov está vivo. Ele não morreu. Então, se você, ao chegar o momento da sua partida deste mundo, desse tempo atual, os seus filhos, a sua descendência, a sua comunidade, ela vai continuar o legado, então somente o teu corpo que volta para a terra, mas você continua vivo. E esse é o desafio para cada um de nós, manter um legado vivo, à semelhança de Yaakov, que na realidade é uma continuidade disto, ok? Então, por isso, né, o Talmud nos traz essa realidade, pois o verdadeiro compromisso de uma pessoa com o judaísmo é, sem sombra de dúvidas, no final das contas, né, somente percebido quando seus filhos e netos continuam a cumprir firmemente a Torá e as mitzvot. Então vejam bem, amados, o desafio que nós temos pela frente. É um desafio que não é pequeno. E é por isso que nós precisamos continuamente estarmos aí, né, sempre firmes. Aconteça o que acontecer ao nosso redor ou ao derredor, mesmo diante de perigos que coloquem, né, que a gente sinta, como nós vimos aí o caso do Salmo 34, né, em que David, ele viu que a sua vida estava em perigo, mas ele não se acovardou, não ficou preso dentro da sua bolha, não ficou protegido dentro da do seu quadrado, e ele buscou a presença divina e compôs esse maravilhoso Salmo 34. Então é um momento que nós precisamos estar aí firmes nessa questão, porque nós temos um legado a cumprir e temos um legado a deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. O sistema não quer, mas e daí que o sistema não quer? O nosso Deus quer. Quem manda mais? Aquele que criou o sistema ou aquele que se sente dono do mundo? Então, o nosso Deus, por isso, estáis vivos hoje. E vamos continuar muito bem vivos, porque a Torá, as 7 leis de Noah e os seus mandamentos, né, são realmente a nossa base para todas as coisas. Então, por isso, a nossa paraxá da semana, ela começa: Yaakov viveu na terra do Egito por 17 anos. O total dos anos de Yaakov foram 147 anos, né? Então, nós temos diante de nós aí a realidade, né, da vida de Yaakov, e dentro desse aspecto aí, nós temos aí, Yaakov viveu 147 anos, né? Abraão viveu 175 anos, e Isaac viveu 180 anos, né? Então, Isaac, ele viveu mais do que Avraham e Yaakov, né? Então, quer dizer, Isaac viveu mais do que o seu pai e mais do que o seu filho. Isaac viveu mais do que o seu pai Avraham e mais do que o seu filho Yaakov, né? Ele viveu 180 anos. E Isaac foi o único dos 3 patriarcas que não deixou a terra de Israel em nenhum momento da sua vida. Ele sempre permaneceu em Eretz Israel, né? Lembrando que Isaac, quando Avraham o levou, né, no Monte Moriá para o sacrifício, então, segundo os nossos sábios, eles falam que Isaac era como um sacrifício, né? Um sacrifício completo, perfeito, né? E por isso mesmo ele não poderia sair da terra de Israel. Assim como todo sacrifício que era feito
né, de holocausto, um sacrifício completo, perfeito, né? Não poderia ser retirado das dimensões do Mishkan, o tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Não poderia ser tirado das dimensões do Beit HaMikdash, né? Então tinha que ser preservado ali. E Yitzhak foi preservado ali. Então ele teve essa graça, viveu mais do que o seu pai e mais do que o seu filho, ok? Então, essa é a graça bendita. Depois nós vemos aí que dentro desse versículo 28 do capítulo 47, né, os nossos mestres eles comentam sobre uma questão de que a paraxá fechada alude ao pensamento de Yaakov ou o ocultamento espiritual que ele experimentou pouco antes de falecer. Então aqui nós vamos para o fechamento do livro de Bereshit, vamos para o fechamento da era patriarcal, né? E nesse fechamento, né, nós estamos um fechamento de um período patriarcal que junto com Yosef, né, que vai acontecer também na nossa paraxá aqui. Então é um fechamento que nos fala sobre a questão de fechar os olhos. Então os nossos sábios eles comentam sobre essa questão aí, fazendo um paralelo dentro dessa questão, né, o fechamento, né, fechar os olhos no bom sentido. Eles falam da seguinte forma, né? A oposição à prática judaica sustentada por vários regimes ou sistemas que tinham um ódio gratuito contra o judaísmo, ele terminou. Por exemplo, é só nós refletirmos sobre a questão da chamada antiga União Soviética, em que realmente, né, tratou o judaísmo com ferro e fogo, por assim dizer, né? E depois de algum tempo para cá, a chamada, né, antiga União Soviética, hoje, né, a Rússia, etc. e tal, e os seus próprios satélites, os países, né, que eram os satélites da antiga União Soviética. Então hoje, tanto a Rússia como os seus satélites, os seus países, estão vendo o judaísmo de uma outra perspectiva, né? Fechar os olhos naquela perspectiva antiga e agora abrir os olhos para uma nova perspectiva. Tanto é que hoje, mais do que nunca, né, nesses últimos 20, 30 anos aí, principalmente, o judaísmo dentro da própria Rússia goza de muita liberdade para que os judeus possam viver a sua fé, sem serem importunados pelo governo russo, entendeu? Assim como acontece em vários países do leste europeu, onde a abertura, né, dos países do antigo satélites da União Soviética, hoje olham com outra perspectiva o movimento judaico, o judaísmo em si. Então hoje o judaísmo em si tem muita liberdade entre as nações do leste europeu e do próprio ocidente, ok? E além disso, a maneira pela qual os não-judeus percebem, né, a observância judaica, até mesmo, né, no nosso mundo chamado mundo ocidental, mudou radicalmente, né, de várias gerações para cá. Consideremos que antes da Segunda Guerra Mundial, milhares de famílias judias se achavam incapazes de ganhar a vida se cumprissem o Shabat. Eram perseguidos, eram presos, perdiam os seus bens, né? O judeu antigamente não podia falar em hipótese nenhuma que ia guardar o Shabat. A perseguição era iminente. E aí, né, perdiam os seus bens, eram presos, eram torturados e companhia limitada, né, amados? Hoje, contudo, nós vemos que os judeus que orgulhosamente exibem as suas barbas, né? Os judeus hoje têm as suas barbas, têm os peiot, muitos, né? Dependendo do segmento judaico,
aqueles peiote, que são aqueles cachos, né, de cabelo que caem aqui na lateral, né? São aceitos e respeitados por larga parcela da sociedade, né? Sabemos que não é 100%, né? Não existe unanimidade, né? Já dizia um sábio, né, que a unanimidade, né, ela é burra, né? Então por aí afora vai, ok? Então, hoje, no mundo ocidental, na América, etc. e tal, há mais liberdade já de várias décadas para cá sobre essa questão aí. Lembrando que sistema é sistema. Tem momentos que ele sobe, se eleva e o pau come, como diz o outro, e tem momentos que ele desce ladeira abaixo, né? E o judaísmo vai de ventos em popa, sem sombra de dúvidas, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, o que nós precisamos, né, como já vimos aí outros dias, né, anteriores, quando as coisas vão bem, estão bem, aparentemente há uma paz harmoniosa, é momento de nós redobrarmos a nossa vigilância, porque a qualquer momento o sistema pode aparecer aí e mostrar, né, a sua cabeça careca aí, já viu o que dá, né? E aí o problema é sério, né, amados? Então precisamos tomar cuidado. Então é sempre o momento de estarmos em alerta. Porém, né, o fato doloroso é que o povo judeu considerou tudo isso algo corriqueiro e natural. Aí é que está o perigo que os nossos sábios alertam. A bonança, a prosperidade financeira, material, né? Então, tá tudo no oba-oba, como diz o outro, tá tudo legal. Então é aí que mora o perigo. É aí que é o momento de redobrar a vigilância, né? Então, dessa forma, né, o judeu começou a tratar a coisa de forma corriqueira e natural, ignorando que estas mudanças sem precedentes são de proporções messiânicas, né? É para despertar de uma forma mais vibrante, mais forte, o desejo pelos dias de Mashiach, o desejo ardente na esperança viva, a redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Não é para se acostumar, não é para ficar aí, ser assimilado. Ou seja, a terra, ela quer, ó, nhaque. É o sistema, na realidade. O sistema, ele quer, ó, nhaque. Ele quer abocanhar. Ele quer fazer com que realmente o judeu e o Bnei Noach, que estão vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, se acomode, fique tranquilo, sombra e água fresca, na preguiça. Hoje eu faço as minhas preces, amanhã eu não faço, eu faço assim, eu faço assado. Então fica naquela, o sistema vai dominando devagarinho, sutilmente, vai fazendo com que a pessoa fique aí, né? Tá tudo bem, não tem nada demais, que é isso? Não, você está falando de sistema, para com isso, você está sendo radical, extremista, você está com uma péssima visão, está muito negativo, que não sei o que, entendeu? Esse que é o perigo, é fazer com que as coisas se tornem normais, a rotina do dia a dia faz com que a pessoa se acomode espiritualmente e a sua vigilância, ó, pernas para que te quero. E aí o bicho pega. Então, a redenção é mais um sonho distante, real, irreal. Nós apenas temos que abrir os nossos olhos e ver que o tempo da redenção realmente chegou. A nossa redenção chegou. E para qualquer momento mesmo, Mashiach, o justo, se revelará para selar a redenção final nos dias de Mashiach, né? Que é o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, amados, é preciso que nós estejamos atentos a esta realidade. Por isso os nossos sábios falam, né? Os olhos do povo judeu se fecharam
se acomodaram. E nós vamos ver essa realidade à medida que passa a geração patriarcal. Jacob, depois Iosif, o passamento deles. Então aí estava tudo em harmonia, né? Uma paz harmoniosa. Então aí relaxaram, né? Não, nada de mal vai nos acontecer, que é isso? Não, ó, os nossos patriarcas, né? Iosif, os nossos patriarcas, eles estavam muito quadrados, né? Eles estavam muito tradicionais, né? Muito religiosos. Não, não é assim, não é bem assim não, que é isso? Ó, vamos dar uma moleza aí, vamos tirar umas férias, pô, né? Vamos sair daqui de Goshen, onde nós estamos aqui, né? Isolados do resto do Egito. Vamos dar uma chegadinha lá na capital, vamos dar uma chegadinha lá no meio dos egípcios, né? Vamos dar uma olhadinha lá o que eles estão fazendo, né? A gente não vai fazer o que eles fazem, não, em absoluto. O nosso Deus é um e único, indivisível e incorpóreo, beleza, né? Não custa nada a gente dar uma chegadinha lá. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, né? E aí, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão comendo? Então, ó, cadê o momento da prece? Cadê o momento do estudo? Já passou da hora. Não, depois a gente faz, fica tranquilo. Então, vai se acomodando e a terra vai... E a terra vai possuindo-os, a terra vai engolindo-os, até chegar no momento em que o exílio tornou-se real. Viraram escravos. E este é o alerta para nós. Cuidado com o sistema, que o objetivo dele é fazer de você um escravo, perdendo a consciência divina, a consciência de família e a consciência de liberdade. Ok? Dentro desse aspecto aí, né, o Talmud nos ensina, através de Berachot 5b, um prisioneiro não pode se livrar da prisão. Então, a solução para escapar de um determinado confinamento não pode vir de dentro do próprio confinamento. Ele tem que ser uma solução externa e não interna do próprio confinamento. A razão profunda por que Jacob não quis ser enterrado no Egito é porque ele desejou prover a solução externa, espiritual, para o povo judeu deixar o exílio. Ou seja, era necessário uma solução externa e não interna do Egito, que nós vamos ver na sequência, a partir do livro de Shemot, Êxodo, certo? Nós vamos ver isso daí. Então a solução tinha que vir externa, por isso Moshe veio externo. Não foi um produto dentro do próprio Egito, ok? Então, dentro desse aspecto aí, Jacob, ele veio promover exatamente essa realidade, que é exatamente o quê? Que é exatamente a questão de não quero ser sepultado no Egito, em hipótese nenhuma. A gata está aí mesmo. Então, dentro desse aspecto aí, amados, o que Jacob vem nos ensinar com essa questão é que nós precisamos do judaísmo, o monoteísmo, com fundamento judaico, com orientação rabínica. A nossa, vamos dizer assim, a nossa solução da nossa redenção, ela está exatamente dentro do aspecto de que a nossa salvação vem de Deus. E o povo judeu é um instrumento de Deus para trazer e revelar a salvação para as nações. E é por isso que nós precisamos ser, de fato, sermos, de fato, agir através do estudo da Torá, das 7 leis de Noa e as suas ramificações, para que nós possamos, de fato e verdadeiramente, sermos livres e podermos viver os dias da redenção final com o Mashiach. Então, dentro desse aspecto aí, né,
os ensinamentos racídicos traz para nós que a razão profunda por este momento, né, em que nós vemos aí que Yaakov, ele expressa esse desejo para Iosif, né, que não quer ser enterrado no Egito, né? Então Iosif, ele fala para Yaakov, né, não, eu prometo, mas ele não faz um juramento, né? Eu prometo, pode ser quebrado a qualquer momento, mas um juramento não. Quando se faz um juramento, se cumpre o juramento. E ao cumprir o juramento, né, então o que acontece aí de fato? Acontece que a pessoa que fez o juramento, ela vai ter que cumprir. Então quando Yaakov, né, ele pede essa benevolência para o seu filho Iosif, ele está reconhecendo que somente Iosif pode cumprir isso, porque ele é o governador do Egito. Os seus outros filhos não têm autonomia para poder cumprir um juramento. Iosif sim, porque ele era governador. Acima dele só o faraó estava. Então, dentro desse aspecto, está exatamente o quê? Em que José era o único que poderia cumprir com o juramento. Mas ele precisava fazer, de fato, o juramento. Então, ele prometeu, porque prometeu. Mas vai cumprir? Depende. Yaakov, que tinha a visão profética, ele sabia que Iosif não iria cumprir o que prometeu. Mas se ele jurar, ele vai cumprir. Porque como governador, ele ficaria só na promessa, ele ficaria assim, mais propenso a obedecer o faraó do que cumprir o que prometeu sem juramento. Porque o faraó insistiria que o seu pai fosse enterrado ali no Egito. A presença do pai de Yaakov, quando abençoou o faraó, o que aconteceu? Os 5 anos que faltavam ainda de fome, escassez e miséria cessaram. E houve prosperidade no Egito. E Yaakov viveu durante 17 anos no Egito, e o Egito experimentou de todas as boas sortes de bênçãos e prosperidades. Você acha que o faraó ia abrir mão disso? Por isso, já antecipando, né? Por isso que o faraó não permitiu com que o corpo de Iosif saísse do Egito. E ele fez o esquife dos restos mortais de Iosif, né? Um esquife de chumbo, e lançou dentro do Egito, na crença do faraó de que enquanto os restos mortais de Iosif permanecessem no Egito, não haveria fome, escassez e miséria, entendeu? Mas aí Yaakov, ele faz com que Iosif faça um juramento. Coloque tua mão sobre minha coxa e faz um juramento. Age comigo com verdade e benevolência, por favor. Não me deixes ser enterrado no Egito, que eu descanse com meus pais para fora do Egito. E enterra-me na sepultura de Marpelá, a gruta de Marpelá. Então, dessa forma, né, como diz aí o verso 31 do capítulo 47, então disse Yaakov, jura-me. E então Iosif fez o juramento. E então Israel inclinou-se para Iosif, virando-se em direção à presença divina que estava que estava no topo da cama. Aqui nós temos duas questões, né, desse inclinar de Yaakov. O inclinar cumprindo-se o segundo sonho de Iosif. Então, nesse momento, cumpriu-se o segundo sonho de Iosif. No outro aspecto, a presença divina estava no topo da cama. Aqui, os nossos sábios falam que no leito do enfermo, na sua cabeceira, tem a presença divina, a Shekhinah. Por isso, nós somos incentivados a visitar os enfermos, para podermos falar a eles com palavras de conforto, alento, esperança, fortalecer a fé, a esperança e confiança em Deus, fazer preces em benefício do enfermo,
recitando salmos, fazendo preces espontâneas, né? E assim sucessivamente. Sem sombra de dúvidas, os sábios dizem que a prece mais poderosa, por assim dizer, é do próprio enfermo, e não daquele que vai até ele e leva uma palavra de prece, ok? Porque o enfermo, a sua oração é mais poderosa do que quem faz por ele ou para ele. Porque o enfermo em si, ele abre o seu coração completamente para Deus. Então, primeiramente, o que nós aprendemos aqui, né, dentro dessa questão, né, tem muita gente aí que apregou pelos cantos afora de que você está enfermo, né, corre atrás do seu líder espiritual, né? E por isso que nós vemos aí muitas idolatrias, né? Líderes espirituais sendo idolatrados, porque as pessoas correm para ele, porque o ensinamento secular dos segmentos religiosos o líder é tudo. É ele que faz chover no molhado, é ele que faz a terra seca ficar seca, né? É ele que faz com que haja luz onde tem luz. É ele que faz escuridão aonde já tem trevas. Entendeu? O jogo das palavras aí. Você entendeu, né? Inteligente. Então, esse é o problema. Enquanto que a orientação rabínica e a orientação dos nossos sábios é que o próprio enfermo, ele tem em si o poder de fazer a melhor das preces. Porque o enfermo, quando ele vai à presença divina, ele vai com todo o seu ser, ele abre todo o seu coração para Deus. E como diz, né, o Salmo 102, né, a oração de um aflito, Deus ouve. Nós, quando vamos visitar o enfermo, é no sentido de fortalecer isto, de ajudá-lo nisto, para ele poder ter mais confiança de fazer a sua prece, de levar a Deus o seu pedido de socorro, etc. e tal. Então, ali nós vamos, visitamos os enfermos, fazemos preces, levamos uma palavra de conforto, etc. e tal, com essa finalidade aí, ok? Então, por isso, então, Iosif, ele, de fato, fez o juramento para levar os restos mortais do seu pai e ser sepultado na terra prometida na gruta de Marpelá. O Midrash nos traz outros ensinamentos mais profundos com referência a essa questão aqui, né? Alguns motivos, algumas razões pelas quais Yaakov não queria ser sepultado na terra do Egito. Primeiro, ele não queria colaborar com a idolatria do Egito. Ele sabia que caso ele fosse sepultado no Egito, o seu túmulo seria motivo de idolatria. Ele seria idolatrado. Então ele não queria colaborar com a idolatria do Egito. Então essa é a primeira questão que o Midrash traz para nós. Então Yaakov não estaria contribuindo para propagar, aumentar ou solidificar ainda mais a idolatria do Egito. Outro aspecto nesse sentido é que a visão profética de Yaakov era que, de fato, né, ele ser sepultado ali junto com seus pais era um motivo de honra. Estar ali na gruta de Marpelá era um motivo de honra. Por quê? Porque nos dias de Mashiach, quando começarem a acontecer as várias etapas de ressurreição que acontecerão na redenção final, então Yaakov, ele vai ressurgir junto com quem? Adão e Rava, Avraham e Sara, Yitzhak e Rivka, e ele e Leia. E automaticamente Rachel, apesar de ser sepultado fora dali, mas nas proximidades de Efrate, né, ela também vai ressurgir. Ou seja, a ressurreição é ao lado de pessoas justas, de tzadikim. Ou seja, dentro dessa visão, fazendo um paralelo, né, nada melhor do que o nosso sepultamento, né,
ser feito ao lado de pessoas justas, que vivem o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Para que nos dias da ressurreição, com Mashiach, nós possamos ressurgir com pessoas justas que estão sepultadas, os restos mortais ao nosso lado. Então, é aquela questão, arrumar um bom vizinho justo para os dias da ressurreição com Mashiach, ok? Outra questão que nós temos aqui que Iaco insistiu para que Iosef fizesse um juramento para levar os seus restos mortais à terra prometida, era exatamente que Iaco ele teve a visão que no Egito aconteceriam as 10 pragas, entre elas as pragas do piolho, que iriam sair da própria terra. Então Iaco não queria que os seus restos mortais, o seu corpo, ele pudesse ser pisoteado, por assim dizer, por piolhos. Então, não me deixe aqui, não deixe o meu corpo ser sepultado aqui, eu quero ir para a terra prometida, né? Então, esse foi outro aspecto aqui também do pedido dele aí. Iacove temia que, se fosse enterrado lá, os seus descendentes considerariam o Egito sua pátria e terra natal. Então, esse foi outro fator. Se ele fosse sepultado no Egito, o povo judeu jamais queria sair do Egito. E aí, como diz o outro, a assimilação seria tão grande, que não restaria nenhum pinguinho de judaísmo nas futuras gerações. Então, para que o povo judeu tivesse consciência que no momento que chegasse a redenção, a libertação para ir para a terra prometida, eles tinham que agarrar com unhas e dentes e vamos embora para casa. O Egito não é a nossa casa. O Egito não é a nossa nação. Então, esse outro fator que Iacove teve como visão profética dentro desse sentido aí, ok? A ressurreição dos mortos no hebraico ela é citada como Tehiat Hametim, Tehiat Hametim, que é ressurreição dos mortos, né? Então, Iacove, ele teve a visão profética de que nos dias de Mashiach, na redenção final, a ressurreição, que vai ter várias etapas durante o milênio de Mashiach, ela terá várias etapas. As primeiras etapas, elas acontecerão exatamente na terra de Israel. As primeiras ressurreições acontecerão em Eretz Israel. Então, Iacove, ele não quis deixar para depois, não. Ele falou, não, eu quero que os meus restos mortais sejam sepultados lá na terra prometida. Eu quero participar das primeiras ou da primeira ressurreição, sem sombra de dúvidas. E quanto à questão daqueles que foram sepultados fora de Eretz Israel, segundo os nossos mestres, eles dizem que aqueles que, na visão aqui de Iacove, né, os mestres dizem que Iacove teve a visão que os que foram, né, ou são sepultados fora de Eretz Israel, acontecerá nos dias de Mashiach, né, túneis subterrâneos em que os corpos dos judeus, eles vão rolar por esses túneis até chegar à terra de Israel para poder participar da ressurreição no seu tempo devido. E Iacove não queria que o seu corpo passasse por esse processo de rolar pelos túneis para chegar até a terra prometida e participar da ressurreição dos mortos. Por isso, Iacove pediu também a Iosef: quero descansar junto com meus pais e levantar em boa companhia quando chegar a hora certa. Então, um judeu deve fazer os seus arranjos necessários para ser enterrado perto de tzadikim, justos, para justamente nos dias pré-estabelecidos, para a hora da ressurreição, possa ressurgir com tantos outros justos que estiverem ao seu redor, na sua vizinha, né, para ressurgir para
o milênio com Mashiach, ok? Então esses são ensinamentos que nós aprendemos aqui com referência a essa questão de Yaakov não fazer com que Yosef jurasse para que ele não fosse sepultado no Egito. E aí, a partir do capítulo 28, nós vamos entrar com mais detalhes amanhã, né, sobre a questão de que Yaakov, então, agora, depois do juramento de Yosef, né, que vai levar os seus restos mortais para a gruta de Marpelá. Então, agora que ele vai fazer a sua preparação para abençoar Efraim e Menashe, né? E é nesse momento que nós vamos ver aqui em que vai começar a se cumprir e que de Yosef Deus fará duas tribos, né? Nesse sentido aí, Efraim e Menashe. Então amanhã nós estaremos aí entrando com mais detalhes sobre essa questão toda aí, ok? Então, para finalizarmos, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala sobre essa questão dos 17 anos da vida de Yaakov, que foram os melhores anos da sua vida, né? Então, apesar de um ambiente idólatra do Egito, né, puderam ser os melhores anos da vida de Yaakov. Ele enviou Yehudá, como nós já vimos aí, para fazer o Beit Hamidrash, a casa de estudos, né? Assim, Yaakov ele assegurou que ele e os seus descendentes permaneceriam imunes às influências negativas da corrupta sociedade egípcia, né? A finalidade do sistema da terra é assimilar as pessoas. Então, além disso, ao resistir às tentações do Egito, os filhos de Yaakov cresceram de um modo que somente é possível quando enfrentamos desafios. Por essa razão é que os melhores anos de Yaakov foram aqueles que esteve no Egito, porque apenas ali ele pôde ver que os seus filhos tinham absorvido plenamente a sua instrução e orientação moral, ética e espiritual. Ele sabia agora que a missão divina iniciada por seu avô Avraham continuaria através deles, através dos 12 filhos de Yaakov. Do mesmo modo, muitas vezes nos encontramos no Egito, o nosso Egito, né? Ou seja, em locais de escuridão espiritual, onde você está, onde você vai, os contatos com quem você tem. Assim como Yaakov e sua família, por meio do estudo da Torá, podemos nos manter a salvo da escuridão do nosso Egito e revelar a santidade de Deus até mesmo nesses lugares mais obscuros que nós podemos estar presentes. Por isso, a nossa configuração entre as nações é, de fato, estarmos levando a Shekhinah, a presença divina, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. É uma tarefa que nós estamos cumprindo, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. Então, por isso, amados, nunca se renda ao sistema. A terra, ela quer absorver, neutralizar toda e qualquer luz e espiritualidade da tua vida. Por isso, diga não ao sistema. Diga sim a Yaakov, em que nós possamos permanecer no estudo da Torá, as 7 leis de Noé, suas ramificações, ao cumprimento dos mandamentos, para que não sejamos assimilados pelas nações, pelo sistema, e assim nós possamos realmente seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta. Seja forte, seja luz, e que assim juntos possamos participar da redenção final com Mashiach. Até amanhã. Shalom, shalom.